E olha só que legal, uma pesquisa divulgada pelo Serasa revelou um dado interessante, preocupante, mas interessante. É que sim, o número de crimes de roubos de dados pela internet tem aumentado nos últimos anos. Para se ter ideia, é uma tentativa de golpe a cada 17 segundos. Mas há meios bem legais de você prevenir isso caso você seja uma vítima. Então fique atento às dicas passadas pelos especialistas. Não precisar sair de casa para fazer uma compra ou uma transação bancária. Comodidades que a internet proporciona, mas que têm seu preço. Alguns riscos são grandes. Exemplo, o roubo de dados. Muita gente já passou por isso. Já fui roubado, caí nessa. Eu nem sabia que dava para comprar com o cartão de crédito sem a senha. E o danado comprou. Clonaram o cartão da minha mãe já pela internet. Ela foi desatenta e comprou e foi clonado. Além da facilidade de uso e da comodidade que a internet oferece, a curiosidade e a tentação de comprar produtos mais baratos, por exemplo, são fatores que levam muitas pessoas a inserir dados pessoais em sites nem sempre confiáveis. É justamente nesta hora que você pode estar caindo num golpe. Uma pesquisa realizada pelo Serasa apontou o crescimento desse tipo de ocorrência nos 3 primeiros meses desse ano, quase 2,5% a mais que em 2013. Foram registradas 155.399 tentativas de fraude pela internet, uma média de um golpe a cada 17 segundos. O consumidor ele tem que sempre ficar atento ao ver suas faturas, a disposições contratuais que estão expressas nesses fornecedores de serviços, fornecedores de produtos, para que ele haja sempre de forma preventiva a evitar problemas futuros. A dica é simples: verificar algumas ferramentas que os sites disponibilizam. Este cadeado de segurança e o prefixo do endereço da página, com a sigla HTTPS, são itens a serem observados na hora de preencher qualquer cadastro ou acessar uma página bancária. E o usuário deve ainda ficar atento às responsabilidades descritas nos termos e condições de serviço da empresa virtual. Tem que buscar sites reconhecidamente seguros para evitar que as fraudes ocorram em seu nome. Sempre que ele perceber que houve essa fraude, que houve essa violação de dados, ele deve informar sempre às autoridades competentes. Nesse caso, registrar um boletim de ocorrência. Para não ter surpresas desagradáveis, todo cuidado é pouco. Bom, normalmente eu verifico pela internet se o site tem o certificado, aquele certificado de segurança. Pelo smartphone eu ainda não comprei não, mas eu tento colocar senhas para bloquear o dispositivo, né? Em caso de roubo ninguém conseguir acessar, faço as minhas informações. Apesar dos cuidados que essa telespectadora tem, muita gente continua sendo pega. A gente vai continuar nesse assunto, afinal é sempre muito importante colocar alguns cuidados em prática para que nós não sejamos a próxima vítima. Então receba aqui no nosso estúdio o Alexandre, ele é especialista em TI. Tudo bem, Alexandre? Muito boa tarde, obrigado por receber o nosso convite. E é o seguinte, quero te perguntar uma coisa: quais os cuidados que a gente deve ter em relação à proteção dos nossos computadores em casa ou também da empresa? Bom, Marcelo, algumas coisas já foram ditas na reportagem, a questão do cadeado e a sigla HTTPS, que ela significa segurança, security. Em caso de internet bank, algumas regras são sempre necessárias. Por exemplo, um banco nunca manda e-mail para atualização de um software, para atualizar uma senha. Isso normalmente é feito somente no site do próprio banco. Então, um e-mail que você recebe, que é uma prática extremamente disseminada e é uma das práticas que as pessoas mais são enganadas, isso não existe. A questão de alguma dúvida que você tenha quando você vai usar a Internet Bank, erre sua senha. Você digita, entrou no Internet Bank, você está desconfiado, erre a senha a primeira vez. Se for uma fraude, ele vai prosseguir com a mentira. Se não for, vai realmente dar o erro, se o banco estiver correto. Quando a gente fala em vírus, a gente sabe que muitas pessoas às vezes não têm o controle do vírus. Como saber que o computador realmente está infectado? Você tem que ter um bom antivírus instalado no seu computador. Isso é uma busca na internet, você consegue bons softwares para poder estar protegendo um pouco sua máquina. Existem os gratuitos, tá? E existem os pagos. Os pagos normalmente oferecem um pacote de serviços um pouco maior, mas mesmo assim, pelo menos o gratuito tem que ter e manter ele sempre atualizado.
A gente sabe que tem muita gente que manda fraudes pelo e-mail, como voltando a falar de e-mail, e-mail dizendo o seguinte: clique aqui e veja as nossas fotos, ou se não, clique aqui e veja o orçamento de uma proposta que a pessoa nunca fez. E também nas redes sociais, clique aqui para mudar a cor do perfil. É importante ficar atento a isso também, né? Exatamente. Esses e-mails que você clica, eles são realmente direcionados para o quê? Normalmente, ou instalar algum software, algum programa malicioso na sua máquina, para que um usuário mal intencionado possa ter acesso a ela posteriormente. Ela pode ser usada de duas formas na sua máquina, ou realmente para roubar informação, ou como ponte para ele poder esconder o rastro digital dele, passar por várias máquinas, né? Escondendo o rastro digital dele para que ele possa efetuar realmente um outro roubo. De forma prática, o computador infectado por vírus, o que acontece? O cursor do mouse fica mexendo, entra em site indesejado, como que a gente pode saber que realmente ele está infectado? Olha, realmente tem que ter no mínimo antivírus. Um outro software que é bastante comum, pelo menos nas empresas, um usuário comum não usa tanto, é os firewalls, que são softwares que protegem, tá, a entrada da sua máquina para não que possa ter essa instalação maliciosa. Mas, por exemplo, iniciar o computador de forma um pouco mais lenta, ou se não a pessoa está entrando num site, ele redireciona para outro, isso pode ser um sinal também? Isso pode ser um sinal de vírus também, né? Com certeza, e normalmente tem que ter algum software para poder estar varrendo, dependendo do caso, teria que ter uma pessoa especializada, né? Um técnico especializado para poder estar fazendo esse serviço. Mobile, a gente sabe que tem muitas... o mobile commerce, na verdade, melhor dizendo, tem muita gente que utiliza o celular para compras e também para utilizar em acesso a contas bancárias também. E também tem muita gente que acha assim, mas o celular não tem vírus, mas também é preocupante se o aplicativo não for verdadeiro do banco, né? Exatamente, Marcelo. Da mesma forma, uma regra, principalmente quando se fala em mobile e quando se fala também em internet, notebook, que é muito comum hoje, é tomar cuidado com as redes. Uma rede pública aberta é uma rede perigosa. Porque na internet ela é um tráfego livre. Então, muita gente pode estar monitorando. Houve alguns casos há poucos meses atrás, né, daquela questão das informações dos Estados Unidos. Você tem que então tomar cuidado onde você está trafegando seus dados. Eu não posso chegar, por exemplo, num shopping, num hotel, até mesmo um cybercafé e estar fazendo uma transação de segurança desse tipo. Internet bank, compra eletrônica. Por quê? Esses dados podem estar sendo monitorados por programas espiões. Lan house nem pensar também, né? Também não, de forma alguma. Onde você deve fazer esse tipo de transação? Na sua casa ou dentro da sua empresa, num computador que você confia, aquele computador que você sempre está utilizando. Né? Porque você confia naquela rede, você sabe que aquela máquina é sua e não tem nada instalado lá dentro. Usar um computador de terceiros ou de uma empresa é uma prática totalmente não recomendada. Para encerrar a questão de senha, qual a melhor orientação? Tem gente que coloca telefone da residência, coloca o primeiro nome, qual a melhor data de aniversário, 1, 2, 3, 4, não. Coisas muito óbvias, né? Exatamente. As normas de segurança, existe uma padronização baseada nas normas ISO, a BNT possui. A norma de segurança de uma senha é, no mínimo 8 dígitos, combinação de letras, números e caracteres especiais, letras, caracteres maiúsculos e minúsculos. Se torna uma senha muito difícil de ser quebrada e ser identificada. É mais fácil do usuário de esquecer? Sim, mas é preferível ele esquecer e ter que recadastrá-la do que ter essas informações roubadas. Então, só reforçando, pessoal, no mínimo 8 caracteres, letras e números, e letras maiúsculas e minúsculas, assim você vai ficar muito mais seguro. Alexandre, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Televerdade. À disposição, Marcelo. Tá certo, até a próxima.